é a relação do sonhar com a transferência, né? Vocês sabem que o Freud, às vezes a gente esquece disso, quer dizer, no capítulo 7 da interpretação dos sonhos, é um dos lugares onde a reflexão sobre a transferência ocorre, né? A transferência justamente no processo onírico. Outro elemento que eu gostaria de lembrar é como que o sonhar, na minha opinião, e assim, de vários colegas que têm trabalhado nessa direção, pode ser tomado como um paradigma mesmo da situação analítica, e a gente pode tomar a sessão, pelo menos em certas situações, como uma metáfora do sonho, através da metáfora do sonho, né? E também um outro ponto interessante de relação entre o sonho e a transferência são os sonhos de transferência e também os sonhos de contra-transferência. O sonho de transferência como sendo aqueles sonhos dos pacientes que trazem um material alusivo, direto e indireto, através das associações relativos à figura do analista e à situação da análise. E vice-versa, no sonho dos analistas figuram também os seus pacientes, né? Haja visto o sonho da injeção de Irma, por exemplo, só para começar, e que eu acho que é um campo interessante de pesquisa, né? Eu vou, no final da minha fala, se chegar até lá, tudo é certo, até o final da minha fala, eu gostaria de trazer um sonho que eu tive essa noite, que eu considero um sonho de contratransferência, né? E talvez vocês me ajudem a pensar este sonho. Oi? Tem a ver com a experiência de ontem, uma das reminiscências é a mesa de ontem, mas tem a ver com uma experiência de uma análise com uma paciente, né? Bom, mas especificamente o tema que eu gostaria de trazer é a relação entre ação e transferência, não é? Esse é o recorte, né? Por isso, daí o título Teatro de Transferência e Passagem ao Ato, né? Isso nos remete ao conceito de acting out, que é um conceito que, por um lado, é derivado, é um conceito de lavra anglo-saxônica, mas é derivado do termo freudiano, agir, né? Agir, em alemão, eu não sei como pronuncia, agirem, né? Mas que se tomou uma dimensão, acho que no meio psicanalítico, interessante, né? E o termo em inglês, to act out, quer dizer, essa expressão composta, ela é interessante porque ela comporta o aspecto, o out, né, do act out, ele designa o pôr para fora de si pensamentos, sentimentos, né? E o to act é a maneira com que esses pensamentos e sentimentos são postos para fora, ou são expressos, né? É o pôr para fora no sentido de expressar, né? Então, eles são expressos através da ação e dos comportamentos, né? Então, to act out é expressar através de ação, comportamentos, e talvez um termo que na minha opinião, designa bem esse sentido, é o termo dramatizar, né? No sentido de criar uma representação teatral, né? O que eu vou propor, em suma, é que a gente que pode ser útil, fértil, a gente trabalhar com dois modelos para considerar a relação entre ação, dois modelos opostos para pensar a ação na situação analítica. Um deles é caracterizado pela descarga evacuativa através da ação, onde a ação ela tende a ser uma pura ação sem sentido. E no segundo modelo, a ação é uma expressão à maneira de uma representação teatral. Talvez o sentido original do termo transferência tenha mais a ver com esse segundo aspecto, né? E que a terminologia do acting out, ele nos faz pensar nesse segundo aspecto, apesar de que é utilizado indistintamente para designar as duas coisas, né? E, na verdade, eu acho que na nossa clínica a gente está o tempo todo trabalhando entre esses dois modelos, né? Como se falou aqui várias vezes nas mesas, né? Eu acho que a gente está entre esses dois modelos, mas, de qualquer modo, eu acho interessante discriminá-los e perceber que talvez a principal linha divisória entre os dois é o trabalho da simbolização, ou seja, a presença ou ausência de trabalho de simbolização em relação à ação, né? Então, a minha ideia, a minha hipótese é que a gente possa considerar, por um lado, uma clínica do recalcamento, né?
e, por outro, uma clínica... Aí o termo é mais complicado, eu acompanho a dificuldade da Miriam Schittel de designar os transtornos e tal. Uma clínica do agir, uma clínica do acting out, uma clínica da passagem ao ato, que seja, né? Do ponto de vista psicopatológico, na clínica do recalcamento é a clínica das neuroses, da psiconeurose, né? E a clínica do acting out, a clínica do agir, né? Eu acho que ela designa um grupo de formações clínicas bem difícil de caracterizar, mas que engloba, na minha opinião, aquilo que o Otto Fenikel designou por neuroses impulsivas, que para mim é um termo bastante útil, né? Inclui as adicções, inclui certas estruturas de caráter, a perversão e também a psicopatia, né? Agora, isto pode ser pensado no processo analítico, né? Como a clínica do recalcamento e a clínica do acting out, ela se apresenta e ela é experimentada em cada situação analítica e como a gente pode oscilar entre essas duas experiências ao longo de uma análise, né? E, por último, para falar do sintoma, que é o tema do nosso encontro, eu diria que, em relação ao agir, a gente pode considerar, por um lado, o agir como um sintoma de estrutura, né? Se a gente pensar, por exemplo, nas neuroses impulsivas ou nas adicções, né? Mas a gente também pode pensar no agir como um sintoma do processo analítico, né? E essa que eu acho que é a ideia original freudiana, né? Da repetição na transferência, né? E aí seria um sintoma da neurose de transferência, né? Bom, a ação, muitas vezes, é tomada, na ótica dos psicanalistas, como uma atividade primitiva que se opõe ao pensamento. Esta visão é apenas, em parte, justificada pelas construções freudianas. De fato, o processo primário e o princípio do prazer caracterizam-se por uma tendência a derivar os estímulos produzidos pelos impulsos pulsionais para uma ação de descarga, cuja meta é livrar o aparelho psíquico de perturbações da tensão crescente. A atividade de pensamento, possibilitada pelas mediações do processo secundário, veio a colocar um freio na ação de descarga e proporcionou o desenvolvimento de diversas funções psíquicas mais sofisticadas, afastando o aparelho do primitivo da ação. Logo notamos, porém, que a ação ganha neste segundo tempo um outro sentido e uma outra função, não servindo mais apenas para uma descarga aleatória, mas sendo justamente a aposta do trabalho do princípio da realidade. Uma operação eficaz e planejada sobre o real, buscando modificá-lo a fim de obter um ganho de prazer mais estável, previsível e seguro. Se quisermos, trata-se de um agir que se fez ato. Na clínica do recalcamento, compreendida pelas psiconeuroses, agir é dizer, seja na teatralização histérica, seja nos ínfimos atos obsessivos, seja na cena analítica. O acting out não estrutural e desencadeado pelo aumento de temperatura da transferência é, via de regra, uma dramatização que diz de outro modo o que quer sair da linha associativa verbal, reagindo à regra fundamental proposta pelo analista com um não oriundo da resistência. Este é o verdadeiro psicodrama, psico-hífen-drama. É fundamental distinguir este falar por gestos do acting out estrutural. Não, é fundamental distinguir este falar por gestos do acting out estrutural, que é, no limite, pura ação sem sentido. O contraste entre acting out impulsivo e psicodramatização pode ser compreendido com a diferença entre conversão histérica, um corpo que fala, e somatização, um corpo que sofre devido ao colapso do sonhar. Ou entre fetiche, que representa o substituto do falo materno, e o objeto da adicção, que é uma espécie de fetiche puro, sem sentido. O caráter psicodramático da repetição transferencial talvez já estivesse anunciado na caracterização por Freud da transferência como uma zona intermediária, aquela zona intermediária entre a neurose e a vida real. Eu destaco essa expressão zona intermediária porque ela faz eco a toda a concepção winnicottiana do espaço
intermediário, do espaço potencial, e nos permite entender a transferência como um espaço potencial, né? Inclusive, através das reelaborações do Massoud Khan, como um espaço de sonho, né? Uma revisão crítica do conceito de acting out deve enfatizar que a dramatização na transferência não é, pelo menos enquanto estamos no âmbito de uma clínica do recalcamento, uma compulsão à repetição propriamente dita, mas apenas um modo de dizer provocado pelas complicações advindas da resistência que protege o recalcado. Laplanche e Pontalis apontaram acuradamente a confusão terminológica e conceitual introduzida pelo próprio Freud, ao atribuir à reprodução na cena transferencial do que deveria ser dito. 2 pontos, dizem no vocabulário, né? Ele, Freud, confunde o que na transferência é atualização e o recurso à ação motora, que a transferência não implica necessariamente. Fédida, por sua vez, avançou na mesma direção da discriminação aqui proposta, ao reconsiderar o estatuto do ato e do agir em psicanálise. Para ele, um ato é um gesto que pode fundar, por ter o poder de romper e separar. Ele faz referência a um tempo pulsional que possibilita o engajamento em um projeto. O ato, em contraste com o agir, está engajado no dito e, inversamente, o dito deve ser essencialmente considerado como um ato. Assim, é preciso ressaltar que a atualização-dramatização na transferência que Freud descobriu sob a roupagem de uma repetição não é, de fato, um agir, ou, pelo menos, não se trata do agir primitivo que procura evacuar do ato o dito que lhe é inerente, ou seja, esvaziar sua potência de gesto. À medida que caminhamos em direção a uma clínica do acting out enquanto traço caracteriológico estrutural, mais próximo ficamos daquilo que Freud nomeou como um funcionamento além do princípio do prazer, como tem sido bastante comentado aqui nas outras mesas, né? No qual a compulsão à repetição ganha sua forma demoníaca e anula o investimento objetalizante próprio da função onírica. Este agir, que mais nada diz, reduz-se a uma dimensão puramente econômica, eliminando todo o trabalho de representação. Tal esvaziamento simbólico do agir impulsivo coloca-o mais próximo daquela ação desordenada do processo primário, descrita por Freud, do que da ação articulada do processo secundário. Ele é, sem dúvida, o verdadeiro agir do primitivo. Esse agir do primitivo é uma discussão que não coube fazer aqui, mas que vale a pena a gente retomar a última frase do Totem Tabu, né? No início era ação, e eu acho que tem muitas coisas para a gente discutir sobre a relação entre ação e primitivo. Faz-se necessário, assim, na esteira da distinção entre agir e ato, observar o potencial simbolizante presente na ação e na não-ação. Por exemplo, uma ação pode ser profundamente simbólica e carregada de sentido, ou ser pura descarga. Nela pode predominar a dimensão econômica da descarga ou a dimensão qualitativa de uma expressividade própria. Da mesma maneira, a não-ação pode ser simplesmente um retraimento narcísico autístico, marcado pelo desinvestimento desobjetalizante. Por exemplo, se a gente pensar nas depressões esquizoides, né? Seria algo como assim, um sono sem sonho, né? Ou a não-ação pode ser, como é o caso da neurose obsessiva, uma retenção ao limite na atividade de pensamento por um hiperinvestimento que, ainda que tenha consequências deletérias para o viver do sujeito, conserva a atividade psíquica e o investimento do objeto, né? Eu tive a oportunidade de discutir em outro trabalho a inação como sendo uma marca da neurose obsessiva, né? Então, essa inação obsessiva ela deve ser diferenciada de uma não-ação, por exemplo, onde predomina o desinvestimento desobjetalizante, né? Assim, a problemática da ação na situação analítica também ganha nuances significativas. A oposição entre recordação e repetição, e principalmente a associação automática entre reprodução transferencial no campo da análise e o agir, requerem uma revisão. A situação analítica não pode mais ser pensada
apenas segundo um ideal de inação, apesar de ser a inação uma condição para o adormecimento metafórico requerido pela posição regressiva do analisando. A situação analítica é também um campo de ação. E o que cabe ser considerado é o potencial simbólico de tal ação, que pode transitar do amplo espectro que encontra-se entre a pura descarga impulsiva e a riqueza gestual de uma psicodramatização. Do lado do analista, sua abstinência é, idealmente, a não-ação que abre espaço potencial para a gestualidade do analisando. Mas esta abstinência pode também encobrir uma ausência psíquica e um esfriamento narcísico de caráter autístico. A sua ação, a ação do analista, incluindo aí o dito da interpretação, deve ser tal que não afogue o gesto do analisando, evitando, como advertiu Winnicott, uma engenhosidade narcísica que rouba a oportunidade do paciente de ser criativo. E está sempre, ou seja, rouba a cena, né? E está sempre no fio da navalha do risco, a ação do analista, né? No fio da navalha do risco de converter-se em um agir impensado. Ora, também seu silêncio, o silêncio do analista, pode ser um agir do tipo que evita o ato simbólico de um dizer necessário buscado pelo analisando. A questão do acting out requer, assim, uma abordagem cautelosa. A transferência enquanto zona intermediária introduz no processo analítico um espaço potencial precioso, e este fato não deve ser negligenciado. Trata-se de um espaço para a atividade simbolizante do psicossoma, ou de um espaço para sonhar. Winnicott retraduziu a natureza do fazer da análise pela metáfora do paciente e do analista brincando juntos. A repetição na transferência pode ser uma espécie de jogo, um jogo altamente simbólico, como aquele do Fordá, constituindo o que denominei psicodramatização. Mas, quando trata-se de uma repetição compulsiva, observamos, em geral, a paulatina perda do caráter gestual da ação e a preponderância da função econômica da descarga. Note-se, descarga do excesso de excitação e, o que é mais importante, evacuação da própria atividade psíquica de representar. Quando nos referimos de modo inespecífico a uma clínica do acting out, convém lembrar que se trata mais desta compulsão à repetição do que da expressividade dos gestos dentro e fora da situação analítica. O paradigma da histeria ganha, assim, novas significações, pois a teatralidade que lhe é inerente comporta, sem dúvida, uma alegre irresponsabilidade, se a gente pensar na belle indifférence, né? Do histérico, né? Da histérica. Esta bela, isso que eu estou chamando de alegre irresponsabilidade, através dela, ela se torna irmã do recalcamento e da amnésia, a bela indiferença, né? A teatralidade tem como corolário a evitação sistemática da recordação e do insight a respeito do próprio desejo. Enquanto variante do esquecimento do sonho, evita-se o dizer que toca o recalcado. Isso é uma faceta da teatralização. Mas, por outro lado, e ao mesmo tempo, tal teatralidade conserva intacto o trabalho de representação. E, de fato, trata-se justamente de uma representação, ou de um dizer de outro modo, evitando a responsabilidade mais profunda da palavra dita. Daí a distância que a separa do não representar e do não brincar da compulsão à repetição. A teatralização, concebida como modalidade de ação expressiva, é, pois, uma verdadeira representa-ação. Representa-ação. A discriminação entre compulsão à repetição e ação que representa lança uma nova luz sobre o campo da psicopatologia. Podemos entender, por exemplo, o adicto como aquele que age para não pensar, reduzindo um gesto potencial à sua pura dimensão econômica. Também o fenômeno psicossomático, deste ponto de vista, não tem valor estético, em contraste com a conversão histérica,
pois rompe com a atividade simbolizante do psicossoma e, no limite, não diz nada. A neurose impulsiva, entendida como negativo da neurose obsessiva, no que diz respeito à ação, carece de uma teatralização que dê sentido à sua ação impetuosa, motivada menos pela necessidade de irreconhecimento de um dito, que seria o efeito do recalcamento, e mais por uma falha de simbolização que compromete o representar, qualquer que seja ele. A teatralidade está interditada no neurótico obsessivo por sua inação, pois, sob o signo da culpabilidade, ela é sempre equiparada ao crime transgressivo. Em compensação, tal trabalho de representação migra totalmente para o espaço interior, tornando-se um teatro de pensamentos erotizados com poucas chances de uma verdadeira sublimação. Neste espaço, o desejo permanece recluso e a responsabilidade é evitada pela omissão. Para todos os efeitos, nada foi feito e nada foi dito. Talvez você se lembre de como Freud trabalha a regressão, no caso do pensamento obsessivo, a regressão da ação para o pensamento, né? A experiência psicanalítica também se transforma quando a compulsão e a repetição dominam o quadro, como tem sido assinalado por muitos. Como escutar na ausência ou no estreitamento do trabalho da associação livre? Qual é o valor de uma interpretação se não há um espaço de ressonância para a fala do analista, que se vê ele mesmo incapaz de bem dizer? Como movimentar-se em uma clínica do acting out na qual nos deparamos com o colapso do sonhar e quais passam a ser os objetivos e a estratégia da cura neste novo contexto? As respostas têm variado muito de autor para autor, mas pode-se observar uma certa convergência no reconhecimento das diferenciações clínico-psicopatológicas aqui esboçadas. Eu, de alguma forma, reconheço esse diálogo com outros trabalhos que foram apresentados aqui, né? Vou pular a questão do ato falho, porque eu acho que, pelo próprio princípio, o ato falho dá para se perceber como ele está ao lado muito mais de uma teatralização, né? Justamente enquanto formação do inconsciente, né? E gostaria de retomar a histeria como paradigma e a sua relação com a teatralidade, né? É notável o fato de a histeria ter servido, nos tempos da fundação da psicanálise, como paradigma do psíquico, assim como modelo para a construção do dispositivo analítico. A concepção de um aparelho psíquico como máquina de sonhar e das manifestações sintomáticas como formações do inconsciente coaduna-se bem com o que nos deparamos no contato com a histeria. E o cenário da análise, eu digo o espaço do trabalho terapêutico, né? Esse cenário que a gente monta, construído segundo o vetor da associação, da livre associação, caiu como uma luva para tal organização psíquica, ou seja, para o trabalho com a histeria. Aliás, o setting, a construção do setting talvez tenha sido uma das grandes invenções da psicanálise, né? A representação de transferência busca potencializar... O que por vezes nos escapa é o teatro que se montou com a invenção da situação analítica. É disso que eu estou falando, da grande invenção, né? A representação de transferência busca potencializar a expressividade de um roteiro desconhecido pelo eu, porém incisivamente revelador de uma outra cena. Em alguns casos, o que se diz ao se montar uma cena é mais do que o que se diria pela via verbal. Daí o sentido do psicodrama, né? O uso do teatro transferencial revelou-se, por isto, um recurso complementar valioso para o psicanalista. Esta representação veio a substituir, em certa medida, a hipnose e a catarse. Ora, sabemos como o teatro, e mais especificamente a tragédia, sempre esteve presente na mente do fundador da psicanálise. A tragédia foi muitas vezes considerada uma metáfora do processo da análise. E o estudo desse gênero, no contexto histórico em que vigorou, tem enriquecido as pesquisas. Existem vários trabalhos, eu menciono, por exemplo, uma pessoa próxima, que é o trabalho do Mauro Meixes, né? Bom, dentre os diversos usos que fez da tragédia, Freud parece ter estado sensível também para o fato de que o pôr em ação,
durante uma representação teatral, as paixões mais profundas da alma humana, é por si só um fenômeno especial. Concomitante à teatralização, que se dá também uma elaboração psíquica, no âmbito da cultura, análoga à perlaboração da análise. Pois o pôr em ação da dramatização é também um modo de dizer. E, ao dizer, o sujeito pode vir a escutar o que ali se diz. Em suma, resumindo, a teatralização pode ser tomada como um modelo para se conceber uma representa-ação, tanto na clínica do recalcamento quanto no teatro da análise. Ora, o trabalho de representação mingua quando a compulsão e repetição rouba a cena. Sob o jugo da compulsão, além do princípio do prazer, o teatro da transferência perde toda a sua eficácia simbólica. A ação deve ser compreendida, assim, segundo um duplo prisma. De um lado, a eliminação evacuativa da tensão por um agir que nada diz, e de outro, o ato enquanto ação articulada e expressiva. Para designar este último, o ato enquanto ação articulada e expressiva, prefiro utilizar o termo gesto. Só lembrando que esses dois polos, como disse, são modelos para se pensar, né? Busquei, assim, ressaltar a gestualidade do teatro de transferência, assim como o seu parentesco com a experiência do sonhar. Considero o conceito de gesto uma ferramenta de inestimável valor para avançarmos na presente discussão. Insatisfeitos em trabalhar apenas com a dualidade ação-pensamento, e cada vez mais atentos e sensíveis à questão da simbolização, acredito que os analistas podem encontrar no gesto uma noção que coloca em primeiro plano a teatralização inerente à ação, ou mais especificamente, aquele tipo de ação que representa. A gestualidade da transferência pode ser reencontrada no sonho, paradigma da própria situação analítica. Agora, se me permitem, eu conto rapidamente o sonho. Depois de... É um sonho que eu tive essa noite, e na hora que eu tive o sonho, eu falei, não, esse sonho eu preciso inserir na minha fala. Eu chamei esse sonho de sonho do convite de Maria, ou sonho do pedido de Maria. Como eu comentei, esse sonho eu considero um sonho de contratransferência, não só porque Maria é uma paciente que eu atendo, quanto que ele tem uma primeira parte que eu não vou contar aqui, onde aparece uma outra paciente que nas associações remete a uma terceira paciente, ou seja, tem uma malha contratransferencial. Espero não avançar demais. Bom, eu vou só contar um fragmento e comentar que Maria é uma paciente, é uma pessoa que está em uma análise especialmente difícil e caracterizada, tem um caráter de uma transferência profundamente desértica, é uma pessoa dominada por uma depressão esquizoide muito intensa, e onde o cenário analítico é desértico, ou seja, ele é de um silêncio, mas um silêncio ligado ao vazio, né? Na verdade, esse silêncio ele pode ser tomado como uma forma de agir. Paradoxalmente, e eu penso, conforme o Ferdinand propôs quando ele utilizou a expressão o agir depressivo, é um trabalho muito interessante, né? Onde a gente, às vezes, se engana pela fenomenologia da aparente, aquele estado estatelado depressivo, e o Ferdinand trabalha com uma forma de um agir que ele chama de agir depressivo, né? Bom, o sonho. Estou na casa de Maria, em uma recepção social. Em determinado momento, ela me chama em uma sala e me faz um convite ou um pedido. Se eu participaria de uma representação teatral que está montando. Nesta representação teatral, eu representaria um personagem que seria eu mesmo. Fico surpreso com o convite. E logo em seguida acordo
mas acordo com um pensamento. O pensamento de que eu estaria inclinado, apesar do susto, a aceitar o convite da Maria, né? Então, a parte de várias coisas, eu perdi 2 horas de sono aqui, fiz várias anotações de associações que eu não vou poder falar, nem quero, mas eu queria só fazer um comentário final, que o que esse sonho me informa e me comunica para poder comunicar para vocês, né? Que, em certos casos, né, cabe ao analista sonhar o sonho do paciente, né? Construir com ele um teatro de transferência, né? A reminiscência de ontem, né, que eu estava comentando aqui, era a respeito das dificuldades técnicas que se trazia sobre os casos não neuróticos e o manejo desses casos, e eu fiquei pensando comigo vários casos onde eu sentia que eu tinha tido dificuldades e onde eu poderia ter feito uma coisa que não fiz, e coisas deste gênero, né? Eu acho que isso é um resto de importante desse sonho, né? E eu creio que a comunicação seria, como eu dizia, sonhar o sonho do paciente, construir com ele o teatro de transferência, poder estar sensível, escutar e poder corresponder a este convite ou a este pedido. Em certos casos, é preciso aceitar o convite. Em outros casos, certamente, a gente não deve aceitar o convite. É isso.